Lenildo Ferreira, bom dia. Muito bom dia, Calil Cavolha, bom dia, Paulo Pessoa, bom dia, Lucas Batista, um bom dia todo especial para os ouvintes da Campina Grande FM, da Rádio Serra Branca FM, começando mais uma edição do Jornal Integração, e hoje as 2 horas do Jornal Integração serão poucas, Calil Cavolha, para o show de informações que vai desfilar no seu rádio. Nesse final de ano, hoje já dia 13, a partir de depois da manhã, do dia 15, dia 16, já está no meio do mês para frente, a gente já vai começar a dar feliz ano novo ao povo, né? Pois muito bem, está chegando 2018, um ano que é uma verdadeira incógnita para a política brasileira. O que é que vai acontecer nesse país? Ontem, daqui a pouco vocês vão acompanhar, o vereador propôs título de cidadania campinense para o ex-ministro Ciro Gomes, que é a verdadeira vedete de alguns segmentos para as eleições do ano que vem. Eu ouvi, Calilca, uma canção que deverá ser entoada durante a visita de Ciro Gomes à Paraíba no próximo dia 18, em que os ciristas chamam o velho coronel cearense de renovação. Num país em que nós temos Ciro Gomes despontando, como a renovação, o que é que viria a ser o emblema do atraso, hein? Ciro Gomes, e isso eu digo claro, com todo o respeito do mundo aos defensores da candidatura do ex-ministro, é uma defesa legítima, Ciro é tão legítimo quanto os demais nomes que estão sendo postos, mas Ciro Gomes é uma figura que representa um típico emblema do coronelismo no Nordeste. É um político que governou com mão de ferro no Ceará, que fez linha sucessória através do irmão Ciro Gomes, que tem um histórico, inclusive, de excessos e de arroubos virulentos e violentos, que causou já várias polêmicas e que, alguns anos atrás, inclusive, quando estava muito bem condicionado para uma eventual candidatura, perdeu o cavalo selado por conta de declarações desastrosas, típicas da sua personalidade, que deu à imprensa. Ciro, que tem aí alguns episódios em que desce do palanque para bater em críticos, episódios em que desce do seu prédio para ameaçar e agredir cidadãos que protestavam nas ruas, e que se tornou inclusive polêmico ao ser perguntado uma certa feita qual seria o papel, caso ele virasse presidente, da sua esposa, que então era a atriz muito famosa Patrícia Pilar. E ele respondeu, como todos lembram, que o papel dela era dormir com ele. Tá aí, portanto, a renovação que se apresenta para a política brasileira em 2018. Do outro lado, nós temos um ex-presidente que, será que a gente deveria dizer que foi o maior nome da política nacional em termos de poder de mobilização? Ou ainda é? As urnas é que vão dizer. O ex-presidente Lula, que, no entanto, tem sérios problemas com a justiça, inclusive uma condenação a 9 anos e meio de prisão. E julgamento marcado agora, né, para janeiro. Julgamento do recurso marcado, e lembrando, Calilca, que outros processos, pelo menos um já em via de sentença, também na Justiça Federal. Temos o candidato Jair Messias Bolsonaro despontando como um nome que alguns apostam que poderá levar essa disputa, mas que é um candidato que tem demonstrado muito pouca capacitação no que tange às características necessárias a um presidente da República. Parece um candidato focado em um discurso só, um discurso único, um discurso que só vai em uma linha, e um candidato também profundamente envolvido em polêmicas e controvérsias, muito mais do que em discursos propositivos. E o PSDB, vocês já sabem, deverá ir com um grande nome, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que basta dizer que os críticos classificam como o picolé de chuchu, porque tem pouca expressividade. Por hora é o que a gente tem para o ano que vem.
Vamos ver o que é que vai acontecer com esse Brasil que, de fato, tanto precisa de uma renovação. 6h14. Atenção todas as viaturas. Está no ar o boletim de ocorrência da Campina FM. 6h mais 14 na Paraíba, é hora de um balanço das principais ocorrências da área policial nas últimas 24 horas e o balanço é com ele, Paulo Pessoa. Paulo, bom dia. Muito bom dia, Lenildo Ferreira, Calil Cavolha, Lucas, muito bom dia, um bom dia todo especial a você, ouvinte do Jornal Integração. Na verdade, uma verdadeira maratona de ocorrências aconteceram entre ontem e hoje. Vamos tentar fazer um resumo para você, ouvinte do nosso jornal. Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam ontem, na segunda-feira, lá no sítio Lagoa da Serra, na cidade de Guarabira, um homem acusado de ameaça e também dano ao patrimônio. A guarnição foi até o local depois de que familiares e vizinhos denunciaram que o acusado estava de posse de uma faca, ameaçando a mãe, a avó e a irmã. O homem também teria, segundo informações, danificado as portas, os móveis e eletrodomésticos da residência, como também teria roubado uma certa quantia em dinheiro da irmã. Os policiais militares constataram a denúncia e conduziram o acusado e também as vítimas para a delegacia de polícia para os procedimentos legais. Agora veja você, ouvinte, acompanhe você, ouvinte, que fato banal aconteceu ontem à tarde, terça-feira, por volta das 2h40, aqui em Campina Grande. Um auxiliar de pedreiro terminou baleado próximo à garagem da Nacional, que fica no bairro do Dinamérica. O SAMU realizou os primeiros socorros e conduziu a vítima, de 25 anos, para o Hospital de Trauma de Campina Grande. O rapaz foi identificado como Josuel. Ele sofreu um tiro no quadril. O acusado é um morador da rua onde aconteceu o crime. Os motivos, segundo as primeiras informações, que ainda não foram confirmadas, oficializadas pela polícia, são de que pai e filho, no caso Josuel e o pai dele, descarregavam uma caçamba de terra e a poeira teria sujado o veículo do acusado. Agora veja você que tipo de país, que tipo de cidade nós estamos vivendo, onde a poeira de terra faz com que uma pessoa tente tirar a vida de outra pessoa. É um fato realmente lamentável. O taxista ontem foi alvo de sequestro, um sequestro relâmpago aqui no município de Campina Grande. Ele fez uma corrida com um homem do centro até a rua Santa Cecília, que fica no bairro do Santo Antônio. Chegando lá, apareceram os bandidos, 2 bandidos. O homem foi obrigado a descer do carro, os ladrões entraram no veículo e saíram com o taxista. A PM realizou rondas, porém sem êxito. O CIOP, o Centro Integrado de Operações Policiais, informou que o carro, um Fiat Siena, e o taxista foram abandonados no sítio Oiti, no município de Lagoa Seca, no Brejo Paraibano. O carro teria apresentado um problema mecânico. Nas imediações do quartel do Exército, no bairro da Palmeira, aqui muito próximo à Rádio Campina FM, por volta das 11 horas da manhã de ontem, policiais da CPTRAN conseguiram localizar um veículo com restrição de roubo. O condutor, ao ver os PMs, terminou abandonando o carro, que era da marca Fiat, e conseguiu, portanto, fugir. Policiais da Rotan do 10º Batalhão flagraram um adulto, um homem de 26 anos, com a moto roubada e apreenderam 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, com armas, um carro, além de outros objetos. Tudo aconteceu a partir de uma abordagem que aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Jardim 40, aqui em Campina Grande, por volta das 10 horas da noite. Ao parar o condutor de uma moto, os PMs eles conseguiram a informação de que essa moto teria sido tomada emprestada de um menor. Só que, na verdade, essa moto tinha uma restrição de roubo. A PM localizou este
A polícia localizou o adolescente e também outro comparsa. Com eles foi localizada a chave de um carro do tipo Fiat. A polícia deu continuidade às investigações e chegaram a uma residência que fica na rua Iaiá de Melo, no bairro Santa Rosa, onde encontraram e apreenderam um Fiat Uno que foi roubado em João Pessoa, um fuzil calibre 7,62, um revólver calibre 32, munições, 7 caixas com grampos, aquelas que muito comumente são utilizadas, os grampos que na verdade muito comumente são usados quando os bandidos fazem um ataque a um caixa eletrônico. Na fuga eles espalham os grampos para que a polícia não consiga fazer a perseguição, não consiga fazer a investigação com tanta agilidade, além de 2 celulares, um pé de cabra, roupas infantis, uma máscara de palhaço, um capuz e também uma peruca. Agora o detalhe, Calilca, é que os 3 terminaram liberados. O adulto vai responder por receptação culposa, um dos adolescentes vai responder por receptação dolosa e posse ilegal de arma de fogo, e o outro vai responder apenas pela posse das armas. As investigações, contudo, devem continuar com a delegacia, ou melhor, através da delegacia de roubos e furtos de Campina Grande. Eu fico me perguntando o que é preciso fazer hoje em dia para que o cidadão fique preso, ou no caso dos adolescentes, fique detido. Uma loja de colchões foi arrombada por volta das 2h da manhã de ontem nas imediações do Parque da Criança em Campina Grande. Os arrombadores quebraram uma vitrine e tiveram acesso ao interior do estabelecimento. A PM conseguiu prender em flagrante uma mulher de 18 anos. Com ela foram encontrados travesseiros, protetores de berço e cobertores. A jovem, inclusive muito agitada, resistiu à polícia, mas disse que havia mais 2 envolvidos. Eles não foram localizados. Nesse crime, o detalhe é que foram utilizados paralelepípedos para serem quebradas as vitrines dessa loja. Agora 2 casos de homicídio, um que aconteceu na capital João Pessoa e outro que aconteceu aqui no município de Campina Grande. Um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado a tiros enquanto trafegava em um ônibus no bairro de Cruz das Armas, na zona oeste da capital João Pessoa, fato que aconteceu na noite de ontem. Outro homicídio também foi registrado ontem à noite aqui no município de Campina Grande. No caso da capital, de acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, um suspeito, moreno e magro, teria entrado no coletivo e ido na direção da vítima, cometendo o crime e logo em seguida fugindo. Conforme apurou a Polícia Militar, os tiros teriam atingido o tórax do adolescente, que faleceu ainda no local. As motivações para o homicídio ainda não estão claras para a polícia. Já aqui em Campina Grande, um jovem foi morto a tiros na Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro do Cruzeiro, na zona sul de Campina Grande. De acordo com o CIOP, um suspeito que trafegava em uma motocicleta teria se aproximado da vítima e cometido o crime. As motivações para o atentado também ainda não são claras para a polícia. Em relação a esse caso da capital, a gente se pergunta, será que de fato a criminalidade atua dentro dos ônibus só porque as pessoas andam com dinheiro para pagar as passagens de ônibus? Será que um cartão seria suficiente para combater a violência que acontece dentro do transporte coletivo, que não acontece apenas em Campina Grande, mas em todo o estado da Paraíba? Fica uma boa pergunta para o poder público, de um modo geral, tentar responder. Finalizando o boletim de ocorrências de hoje, nós informamos que bandidos explodiram a agência dos Correios, trocaram tiros com a polícia e fugiram sem dinheiro já na madrugada de hoje. O alvo foi a agência dos Correios da cidade de Mataraca, litoral norte da Paraíba, que terminou sendo alvo dos bandidos na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, um grupo formado por cerca de 10 bandidos fortemente armados terminou invadindo o município por volta de 1h30 da manhã, com a intenção de violar não só os Correios, mas também o posto de atendimento do Banco Bradesco. As guarnições da Polícia Militar foram acionadas e fizeram um cerco ao bando.
houve um confronto e uma intensa troca de tiros. Ainda assim, os suspeitos conseguiram fugir em direção à Barra de Camaratuba. Contudo, embora eles tenham conseguido explodir a agência dos Correios, a PM frustrou a ação criminosa contra o posto de atendimento do Bradesco. A quadrilha, portanto, fugiu sem levar nenhum dinheiro, conforme disse a polícia. Com essa investida, com esse ataque criminoso, o ataque aconteceu na madrugada desta quarta-feira, os ataques a bancos na Paraíba já chegam ao número de 70 somente este ano. E com esta informação, Galil Cavolha, nós finalizamos o boletim de ocorrências de hoje. Muito obrigada, Paulo Pessoa. Extenso boletim, infelizmente, nesta quarta-feira. Pois é, situação aqui que nós estamos vivendo de insegurança total no nosso estado. Olha, minha gente, ainda hoje, no Jornal Integração, o diretor do Centro de Zoonoses nega que voluntários estejam sendo impedidos de prestar auxílio a animais. Nós vamos trazer mais detalhes no Jornal Integração. São 6h25, hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM, liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Agora são 6h31. Vamos saber informações lá do meu Cariri paraibano. Júnior Queiroz, bom dia. Bom dia. Prefeitura de Sumé ajuiza nova ação para tentar retomar comunidades rurais de Serra Branca. As cidades de Serra Branca e Sumé têm travado nos últimos anos uma disputa para ter direito a 3 comunidades rurais que ficam entre os 2 municípios. Historicamente, as comunidades do Olho d'Água do Padre, Catônio e Caetitu fizeram parte de Sumé. Tudo mudou quando o Interpa e o IBGE constataram em 2010, após estudos territoriais feitos por GPS, que essas comunidades pertenceriam à Serra Branca. No ano passado, o município serra-branquense conseguiu consolidar na justiça a disputa, conquistando as 3 comunidades e aumentando a população da cidade e, consequentemente, os recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. No dia de ontem, a Prefeitura Municipal de Sumé anunciou, através de sua assessoria de imprensa, que ajuizou uma ação declaratória no Tribunal de Justiça da Paraíba na tentativa de reverter a situação e conseguir de volta as comunidades. Segundo o prefeito de Sumé, Éden Duarte, essas comunidades e seus populares têm uma relação histórica de mais de 100 anos com o município de Sumé e que, apesar de respeitar a Serra Branca, buscará reaver essa decisão na justiça. A prefeitura, mais uma vez, ela discute judicialmente a questão territorial das áreas de Olho d'Água do Padre, Catônio e Caetitu, porque historicamente aquelas comunidades sempre pertenceram ao município de Sumé. Nós temos escrituras daquelas áreas, por exemplo, há mais de 100 anos, registradas no cartório de Monteiro, quando Sumé ainda era distrito daquela cidade. Então houve uma alteração, na nossa opinião, ilegal, e aí nós, para defendermos os interesses daquela comunidade, porque todos os cidadãos, ou quase todos os cidadãos que ali residem, na realidade eles têm um sentimento de pertencer a Sumé. São laços históricos, são laços culturais, são laços sociais, afetivos, familiares, e que foram simplesmente, num ato, na nossa opinião, ilegal, modificado a sua vinculação do município de Sumé para o município de Serra Branca. Então nós retomamos essa discussão porque encontramos agora elementos técnicos, elementos que podem subsidiar e vão subsidiar a nossa ação judicial, no sentido de realmente restabelecer o que nós entendemos que é o limite do município de Sumé, tendo aquelas 3 comunidades que citei há pouco dentro do nosso território. Logo após o anúncio da ação por parte da Prefeitura de Sumé, o prefeito de Serra Branca, Vicente Fialho, mais conhecido como Souzinha, confirmou ter recebido a informação do próprio prefeito Éden, mas disse que não hesitará em utilizar todos os recursos legais para preservar o território de Serra Branca. Quero tranquilizar a população de Serra Branca. Prefeito Souzinha está trabalhando nele, pode ficar tranquilo a população de Serra Branca, que essas comunidades não voltará mais para o município de Sumé. Nós já temos nossas defesas e mais uma vez vão perder, porque Sumé que vai perder mesmo, porque Serra Branca está
tranquilo com esse problema. Não aceitei. Ele foi muito gentil, que o prefeito lá, Eduardo, está até afastado da prefeitura. Drovei a mim, o vice-prefeito, que também tem a votação dele lá. E eu avisei a Dó, eu estou começando um PSF lá e vou trabalhar muito mais por essa comunidade. E esse pessoal pode ficar tranquilo, que essas comunidades vão continuar sendo de Serra Branca. O prefeito finalizou dizendo que o processo já foi transitado e julgado no âmbito da Justiça Federal com ganho de causa para a Serra Branca e para o IBGE. E, portanto, espera que as demais esferas do Poder Judiciário não desfaçam essa conquista alcançada pelo município de Serra Branca. Com informações da Serra Branca FM para o Diário do Cariri, Júnior Queiroz. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros e portais de notícias online na internet. Agora são 6h35, manchete do jornal Globo do Rio de Janeiro. Só se fala aí nesse julgamento do Lula. O que pode acontecer na política e na justiça após julgamento de Lula? No jornal Folha de São Paulo, perícias indicam superfaturamento que Odebrecht nega em sua delação. No estado de São Paulo, TRF4 marca julgamento de recurso de Lula sobre caso Triplex em janeiro. No jornal Bem Paraná do Paraná, o Jornal das Estatísticas, novos universitários fazem procura por imóveis crescer 30% em Curitiba. No jornal Dia do Rio de Janeiro, o governador ouvirá a PGE para manter ou vetar parcelamento de salários. No jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, goleiro e técnico do Pachuca lamentam derrota para o Grêmio. No Correio Brasiliense do Distrito Federal, após esfaquear estudante, assassino de Arlon fugiu com bicicleta da vítima. No jornal Correio do Estado de Mato Grosso do Sul, vítima de 17 anos é atingida por bala perdida durante tiroteio. No jornal O Liberal do Pará, rodoviários acatam liminar e encerram paralisação da Belém Rio Empresa. No jornal Amazonas em Tempo do Amazonas, criminosos soltam fogos após atentado na Compensa e polícia inicia caçada. No estado de Minas Gerais, julgamento de Lula no caso Triplex em segunda instância é marcado para 24 de janeiro. No jornal Correio da Bahia, patrimônio da facção Bonde do Maluco chega a 5 milhões de reais, diz Polícia Federal. Olha aí, já tem ramificação no estado de Sergipe. Antes eles trabalhavam mais na Bahia. No Diário do Nordeste do Ceará, Bolsa Família sustenta 1 milhão de lares no Ceará. Estado é o 5º do país em número de beneficiários. No Jornal Diário de Pernambuco, após admitir que votação da reforma fique para 2018, Temer recua finalmente. Na Tribuna de Notícias do Rio Grande do Norte, tribunal marca julgamento de Lula para janeiro de 2018. No Jornal Meio Norte do Piauí, criança é baleada durante conflito em assentamento. No Extra de Alagoas, operação prende quadrilha especializada em clonagem de cartões. No jornal O Estado do Maranhão, água ainda não chegou às torneiras em alguns bairros de São Luís. No Correio de Sergipe, deputados acionam o governo na justiça para garantir pagamento de ICMS aos municípios. No jornal A Gazeta do Espírito Santo, segunda ponte piora a cada dia, mas órgãos não assumem culpa. O jornal A União do Governo do Estado da Paraíba, empreender financiará inovações tecnológicas. Agora são 6h38. Fazer o registro aqui de uma ligação que nós recebemos da Maria, lá de Puxinanã. Um abraço a todos que nos escutam em Puxinanã. Ela é comerciária, está reclamando que o SESC vai entrar em férias agora, nesse período de final de ano, e disse que todos os restaurantes que são conveniados não estarão, portanto, fornecendo as refeições. Os que atendem, no caso, pelo SESC, está bastante preocupada porque ela é comerciária aí no município de Puxinanã. Agora são 6h38. Agora, bota a bola no chão. Em campo, a equipe de jornalismo da Campina FM. Acompanhe agora, lance a lance, o que de mais importante acontece no mundo da bola. Paulo Pessoa, a gente tem o que hoje no Bola no Chão de hoje? Mundial de Clubes, Calil Cavolha. Ontem aconteceu a disputa do 5º lugar em um jogo marcado por muitos gols entre o Ida Casablanca e Urawa Red. A equipe do Urawa venceu pelo placar de 3-2 e, portanto, faturou o 5º lugar no Mundial. Ontem também tivemos a estreia do imortal, do tricolor imortal, o Grêmio,
que sofreu muito, mas na prorrogação conseguiu vencer a equipe do Pachuca do México pelo placar de 1-0 com gol do Everton Cebolinha, um belo gol ainda no primeiro tempo da prorrogação. Com esse resultado, o Grêmio está classificado para a final que acontece no sábado e agora espera o seu adversário, que sairá do confronto entre Al Jazeera e o todo-poderoso Real Madrid, atual bicampeão da Liga dos Campeões da Europa e que conta com seu principal astro, com a sua principal esperança para tentar mais um título do Mundial de Clubes. O atacante português Cristiano Ronaldo, que inclusive em um dos treinos esta semana deu um grande susto na torcida, na imprensa espanhola, mas está pronto, vai para o jogo. Ele, assim como o brasileiro Marcelo e todas as outras estrelas dessa verdadeira constelação que é o elenco do Real Madrid. Ontem o Grêmio sofreu para passar pelo Pachuca. Na verdade, as partidas terminam ficando muito equilibradas. No Mundial do ano passado, o Real Madrid venceu uma equipe japonesa na fase preliminar ainda com alguma dificuldade, mas conseguiu vencer e se classificou à final, e hoje enfrenta a equipe do Al Jazeera, que naturalmente joga no contra-ataque, joga esperando e deixando que o Real Madrid proponha o jogo. Afinal de contas, trata-se de um dos principais ataques, de um dos ataques mais poderosos da Europa e do mundo. Não é fácil, então o Real Madrid deve partir com tudo para cima do Al Jazeera para tentar essa classificação e encarar o Grêmio no sábado. Há um grande frisson, uma grande expectativa por essa final entre brasileiros e espanhóis no sábado. Calilca, é fim do Bola no Chão de hoje. Muito obrigada, Paulo Pessoa, pelas informações. São 6h41. Aliado de Romero e crítico voraz de Ricardo, o vereador admite que a aliança entre os dois não seria impossível. Será? A gente fala sobre isso no próximo bloco. 6h41, hora certa da Panificadora Pão Nosso. Qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Diário do Poder. Fique por dentro do que acontece no Executivo, Legislativo e Judiciário. A informação com a imparcialidade da equipe de jornalismo Campina FM. 6h46, mais de 500 servidores. Isso mesmo, 500 servidores da Prefeitura Municipal de Campina Grande estão sendo investigados pela possibilidade de um acúmulo indevido de cargos. O procedimento administrativo está sendo realizado pela Prefeitura para atender a uma orientação do Tribunal de Contas do Estado, baseada em uma denúncia feita de acordo com o Procurador-Geral do município, José Fernandes Mariz, pelo ex-prefeito e atual deputado federal veneziano Vital do Rego. A maioria dos servidores investigados é da Secretaria de Educação, segundo Mariz, que lembra que, dependendo da atribuição e da compatibilidade de horários, é permitido o duplo serviço público de acordo com a Constituição Federal. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Campina FM, do Jornal Integração, ao Emildo, a Calilca, a todos que compõem esse magnífico e esplendoroso programa. De fato, o Tribunal de Contas, acatando a denúncia do então prefeito de Campina Grande, o ex-prefeito de Campina Grande, resolveu instaurar um procedimento administrativo visando identificar alguns servidores que estariam em acúmulo de função de emprego público. A Constituição Federal, no artigo 100 da Constituição Federal, ela admite a possibilidade de acúmulo no mesmo serviço público. Por exemplo, é professor, mas exerce um cargo de técnico. É possível a Constituição Federal, exceto modificado, e diz que você pode acumular, desde que não exista incompatibilidade de horário, é possível sim você acumular um cargo de professor com de técnico, ou de um professor com outro de professor, desde que a ressalva que se faz é a questão da acumulação em relação à questão de horário. Só existir uma compatibilidade de horário é possível você ter, inclusive, duas aposentadorias no mesmo ente público. Da mesma forma que ele estende esse benefício, essa possibilidade, a cargos da área de saúde. Então é possível que o médico também tenha 2 cargos no município de Campina Grande. Então
Então, o que ocorre é que, diante disso, o Tribunal de Contas notificou o município para que o município fizesse um procedimento administrativo, onde pudesse notificar a todos para que eles apresentem a sua versão, a sua defesa. Então, o município foi instado a cumprir a recomendação do Tribunal de Contas e instaurar procedimentos, visando identificar possível acumulação indevida de cargos públicos. Não são apenas 15, não, são muito mais. Eu acho que tem algo em torno aí de uns 500 a 500 e poucos servidores. Mas, assim, grande parte na área da educação. Facilmente se identifica que são dois casos de professores, outros na área de saúde. Enfim, a gente instaurou um procedimento tentando corrigir um fato que está muito claro. Mas para dar cumprimento ao que recomendou o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nós instauramos esse procedimento. Visando apurar eventual acumulação indevida de cargos públicos. Pois é, ainda de acordo com o procurador José Mareis, o prazo dado pelo TCE de 120 dias deve ser pequeno diante da grande quantidade de servidores investigados. Ele explicou que, caso irregularidades sejam confirmadas, o servidor será convidado a escolher em qual cargo quer continuar trabalhando. Caso isso não aconteça, a própria prefeitura deve exonerar o servidor de um dos cargos. Então, diante disso, a Procuradoria do Município, através do setor da Comissão de Procedimento Administrativo, e já instaurou o procedimento visando apurar essa particularidade. Foi formada uma comissão e, a partir de agora, quanto tempo ela tem para trabalhar? Quais são os limites, as datas também, para que os servidores possam apresentar essas documentações que são solicitadas? Olha, o tribunal nos deu 120 dias, mas é possível que não chegue a cabo. É possível que esses procedimentos administrativos não tenham a conclusão dele até os 120 dias, porque são 20 servidores. Então, estamos notificando de um por um. Né? Exatamente para que disso, eu fui aprovado assim, eu entrei antes de 88, em 2 cargos públicos, eu sou professor 2 vezes, eu sou professor do município, sou professor do município 2 vezes, ou então fui aprovado em processo seletivo, em concurso público, ou então eu sou professor no estado da Paraíba e sou professor aqui. Tudo isso é permitido, tudo a Constituição Federal confere essa possibilidade. E a gente está fazendo a notificação, não precisa você voltar a qualquer serviço técnico de advogação. Você faz pela notificação e diga, olha, eu tenho dessa forma. Pronto. O serviço público. E aí é resolvido o problema. Não tem um problema, a gente arquiva o procedimento administrativo e comunica o Tribunal de Contas. A voz é professor e é professor no município. Tem 2 cargos de professor. Ou um cargo de professor e outro no município, havendo compatibilidade de horário. Ou ainda ele exerce um cargo na área de saúde, 2 cargos na área de saúde, que é permitido. Todos eles estão tendo até um prazo, casos que isso, de fato, estiver ocorrendo. Então, a hipótese muito remota, mas se isso estiver ocorrendo, a gente dá um prazo para que ele faça a opção pelo cargo talvez de maior vantagem, né? Caso ele não o município está autorizado a fazer a exoneração de um deles. Pois muito bem, tá aí, portanto, a fala do Procurador-Geral do Município, José Fernandes Mareis. Vamos relembrar aqui as aulas, né, Caliuca, de Direito Administrativo. É permitido pela legislação que se acumule 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional regulamentado da saúde, no caso, por exemplo, médico e enfermeiro, ou um cargo de professor e um cargo técnico especializado. É isso que a lei permite, desde que haja compatibilidade de horários. E limite também, né? Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? Quando o Tribunal de Contas faz o procedimento, ele só faz um mero cruzamento de dados. Aí aparece Paulo Pessoa 2 vezes. Então, entra nessa lista. Não quer dizer que Paulo esteja irregular, porque ele pode, por exemplo, ser professor de manhã, professor à tarde, se encaixa direitinho os horários. Então, encaixados, tem um entendimento de que um limite seria cerca de 60 horas semanais. Mas aí o fato base é esse que a gente falou. Vai ser feito esse procedimento, como o Maris disse, 120 dias é pouco, então deve haver um pedido da Prefeitura de ampliação desse prazo e a gente vai acompanhar o resultado final desse processo. 6h53. Ontem nós trouxemos aqui uma denúncia
do Fórum de Bem-Estar Animal de Campina Grande contra o coordenador do Centro de Zoonoses, o Marinaldo Lima. Eles acusando o Marinaldo de estar impedindo o acesso de voluntários para tratar animais. Denunciaram também que alguns animais estavam ficando trancados com cadeado. De acordo com Rômulo Azevedo, coordenador do fórum, os cuidadores chegaram lá, os animais, nesse feriado agora, os animais estavam trancados, o diretor não estava na unidade e os funcionários não permitiram o acesso dos voluntários, o que, segundo Rômulo, vem acontecendo desde que Marinaldo assumiu o Centro de Zoonoses. O repórter Paulo Pessoa conversou com o coordenador do Centro de Zoonoses, o Marinaldo Lima, que rebateu essas declarações, disse que os cuidadores estão faltando com a verdade, cobrou humildade e disse que o centro trata os cuidadores como uma contribuição importante, mas ele disse que é preciso observar alguns limites. Acho que aí está faltando a verdade, né? Porque não existe isso de maneira alguma. Partindo de nós aqui que fazemos Centro de Zoonoses, em nenhum momento a gente pedimos que os voluntários, pessoas que realmente têm até contribuído e vêm contribuindo com os animais lá e a gente fechar as portas para eles. Muito pelo contrário, nós temos aberto as portas. Agora a gente tem tido cuidado e responsabilidade, porque ali existem animais com algumas zoonoses que a gente tem a preocupação dessas pessoas não ter o contato e não contrair a doença. E uma das razões é que a gente tem procurado fechar, como eles colocaram aí na mídia, né, que o Centro de Zoonoses, através do coordenador Marinaldo, lá está com cadeado e etc. Nós tivemos feito e tal com cadeado, na verdade, mas é porque muitas vezes, sem o cadeado, não é os voluntários, mas pessoas que muitas vezes entram lá, vai abre a cela e os animais ficam soltos. E pode ocorrer acidente. E a gente tem tido esse cuidado e a preocupação de não deixar isso acontecer. Então o que nós estamos fazendo é justamente um trabalho com responsabilidade, respeitando as adversidades. Então, lamentavelmente, pessoas que estão aí na mídia e na imprensa faltando com a verdade, eu fico triste com o grau de conhecimento dessas pessoas. Dizendo o seguinte, o Centro Zoonoses está de portas abertas. Pessoas voluntárias que realmente querem ajudar, que têm contribuído, em nenhum momento a gente vai fechar as portas, jamais. Esse não é o pensamento da Secretaria de Saúde e nem propriamente do Centro de Zoonoses. Porque existe a nossa relação de respeito, de profissionalismo e, acima de tudo, do cuidado com o público que adentra lá ao Centro de Zoonoses. Então, em nenhum momento, o Centro de Zoonoses fechou as portas. Agora, a pessoa tem que entender o seguinte, a pessoa vai dar sua contribuição, não quer dizer que a pessoa vai ter que fazer isso, não é bem assim. Então, a nossa preocupação é isso. Em nenhum momento, o centro está fechado as portas para os voluntários, protetores, de maneira alguma. Não tem nenhum empecilho. Eu tenho volto a dizer, a partir do momento que cada um sabe qual é o seu limite, não vai ter nenhum problema, certo? A gente estamos lá de portas abertas. Agora, esse voluntário, na verdade, tem outro pensamento, tem que se corrigir. Tem que ter mais humildade, certo? Porque eu tenho tido primado, meu querido, pelo respeito, certo? A todos que fazem o Centro de Zoonoses e a quem chega. Então, tem algum voluntário, certo? Que chegam lá, sapato mais alto do que se pensa. E não é assim, a gente não pode adquirir determinadas situações, a gente caçando um sapato mais alto do que a gente pensa, não é? Tem que existir humildade. É isso que eu tenho procurado passar para algumas pessoas, e principalmente para alguns voluntários que, na verdade, estão com esse pensamento. Então, eu espero que essas pessoas tenham uma reflexão e entendam que nós estamos lá para ser parceiro, certo? O Centro de Zoonoses agradece a todos que querem, de forma voluntária, ajudar nós. A gente está de braços abertos. Agora, com um limite, com regra, né? Porque eu não sou coordenador, eu estou coordenador. Certo? De uma coisa. A nossa proposta lá, eu e José Zito, é para a gente somar em prol do Centro de Zoonoses. Né? E em nenhum momento a gente vai fechar as portas. Muito bem, tá? Portanto, a resposta do Marinaldo Lima às críticas do pessoal do Fórum de Proteção e Bem-Estar Animal. São 6 horas mais 58 minutos agora na Paraíba, 6h58. Ontem, na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador do PDT, Rodrigo Ramos, Calilca, propôs um título de cidadania campinense para o ex-ministro Ciro Gomes, que desponta aí como um dos pré-candidatos à presidência da República. Eu conversei com o Rodrigo e ele começa explicando a justificativa da homenagem a Ciro
e fala também sobre a candidatura do ex-ministro. Inclusive eu pergunto a Rodrigo Ramos se ele acha que Ciro representa, como alguns ciristas estão afirmando, uma renovação para a política brasileira. Acompanhe. Foi ministro da Integração Nacional e mesmo tendo interesse também por ser cearense, mas beneficiou a Paraíba. Hoje Campina vive, tem vida, tem água através da transposição. Então é um gesto para com a cidade e nós vamos reconhecer. Vereador, um grupo que está preparando a recepção para o possível candidato Ciro está ensaiando algumas músicas e uma das músicas diz que Ciro representa uma renovação. O senhor concorda que Ciro Gomes é uma renovação para a política do Brasil? Se não for uma renovação, é uma continuidade boa. Por que uma continuidade? Ele não ocupa hoje cargo eletivo, até mesmo porque parou de disputar eleições, mas ele está há 40 anos na vida pública, sem nenhum processo, sem nenhum inquérito, como ele mesmo fala. Então, se não é uma renovação, é um resgate de uma coisa boa. Todos nós, políticos, temos a obrigação de sermos provos, mas hoje é muito difícil você encontrar um político assim. Seja no início da carreira ou até mesmo com 40 anos de vida pública como Ciro. Então, além de dizer a verdade, ele também tem essa característica. Essa ficha limpa de Ciro a que o senhor se refere é um contraponto, por exemplo, ao fato do ex-presidente Lula ser hoje um condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, além de responder a inúmeros outros processos já na condição de réu? Eu não diria um contraponto a uma pessoa pontual. Acho que é o cenário em si, a população, e muitos se apegam até a Bolsonaro, que tem vários tempos de mandato, e também parece-me que não tem uma vida suja, e eu acho que isso é importante no cenário atual. Vamos disputar, eu acredito que as cabeças através disso, não contra A, contra B. Por exemplo, o PT tem um problema de Lula, de estar condenado em primeira instância. O PSDB tem um problema do ex-presidente nacional do partido, ainda senador Aécio Neves. Então, eu acho que por eliminação nós podemos chegar em algum canto. Então, essa eliminação vai ser não através de um contraponto pontual, mas de um contraponto à política atual. Vereador, muita gente está defendendo a candidatura hoje de Ciro Gomes, pessoas que votavam e que apoiavam Lula. É o seu caso e o senhor avalia a que se deve essa mudança? Votei no PT, eu acho que eu votei não no PT, que eu nunca fui petista, eu votei no presidente Lula. Eu acho que ele trouxe benefícios sociais, não só para o Brasil, mas principalmente para o Nordeste, onde a gente está inserido, no estado pobre como a Paraíba. Mas eu acho que não é o eleitor de A ou de B, como eu falei, é o cenário que está trazendo isso. Então, nós vamos tentar fazer isso e outra. Doido por doido, eu sempre digo, doido por doido, vamos voltar num doido de conteúdo, que é Ciro Gomes, que entende de economia e tem um legado por trás de sua vida política. Muito bem, tá? Portanto, a fala do vereador Rodrigo Ramos. Vamos aguardar os desdobramentos dessa propositura do título de cidadania, né, na Câmara Municipal de Campina Grande. Lembrando mais uma vez, Ciro Gomes estará aqui na Paraíba no próximo dia 18. São 7h mais 2 agora na Paraíba, 7h02. O vereador Alexandre do Sindicato, que é o vice-líder do governo, o governo Romero na Câmara Municipal de Campina Grande, falou ontem a respeito das eleições de 2018 e defendeu que Romero saia do PSDB caso não tenha a garantia do partido de que será candidato. Alexandre disse que o PSDB até agora não adotou qualquer gesto efetivo no sentido de viabilizar a candidatura do Tucano. E eu perguntei a Alexandre, Calilca, já que nos bastidores se fala muito que a ala do governador Ricardo Coutinho estaria esperando a mobilização de um dissidente para compor a chapa majoritária, o que é que ele acharia de uma eventual possibilidade desse dissidente, caso, como sugeriu Alexandre, deixasse o PSDB ser Romero Rodrigues, e o que é que ele acharia de Romero ter o apoio de Ricardo para ser candidato a governador do estado. Acompanhe o que disse o vereador e vice-líder do governo na Câmara Municipal, Alexandre do Sindicato. Olha, a minha visão e a de outros companheiros aqui dessa casa, eu defendo que o candidato das oposições seja o nome do prefeito Romero, preenche todos os requisitos, prefeito elogiado, reconhecido pelos prefeitos ao redor de Campina Grande e também do interior do estado, no sertão como um todo. No entanto, não havendo espaço no partido do prefeito Romero, eu acho que ele deveria realmente sair do PSDB e procurar uma legenda que lhe desse apoio, até porque o prefeito Romero é uma liderança hoje incontestável em todo o estado.
Você acha que o prefeito Romero, nesse processo todo, acabou sendo escanteado ou fritado? Eu não diria escanteado. Agora, nós não vemos gestos por parte do PSDB. Eu não vejo gestos, e digo isso como cidadão e como vice-líder do prefeito Romero nessa casa, para que o prefeito Romero tenha o seu nome posto para a disputa ao governo do Estado. Se houvesse uma divisão das oposições, o senhor acha que isso não beneficiaria o eventual candidato de Ricardo, e o senhor acha, por outro lado, que seria ainda assim viável o nome de Romero? Eu acho que apenas a discussão em dois nomes, o nome do candidato do Palácio da Redenção e o nome das oposições, acho que traria um prejuízo nesse primeiro momento. Né? Se você tem duas forças que você possa convergir no sentido de que num eventual segundo turno elas possam se unir, pode fazer uma grande diferença. Você pode ter hoje o senador Maranhão, pode ter o prefeito Romero Rodrigues, que eu acho que são dois nomes muito fortes para disputar o governo do Estado na oposição. O senhor defenderia uma aliança entre o prefeito Romero e o governador Ricardo Coutinho, caso houvesse uma possibilidade? Olha, eu não posso dizer que na política nada é possível. Agora, eu acho que para mim, particularmente a mim, ficaria muito difícil subir num palanque e defender o nome de um candidato de Coutinho, até porque tenho feito oposição a esse governo desde 2013 no município de Campina Grande. Me considero praticamente a única voz verdadeira de oposição contra o governo Coutinho. Agora, eu não posso dizer eu faço parte de um grupo político. Posso ser que eu não suba no palanque, e não tenho que fazer campanha, mas isso não quer dizer que eu não seguiria o prefeito Romero. E se o governador apoiasse Romero para governador? Aí eu acho que ele, vendo a necessidade que tem de fazer um governo honesto, austero e trabalhar pelo Estado como um todo, toda ajuda é bem-vinda. Muito bem. Aí, portanto, a fala do vereador Alexandre do Sindicato. Lênio, da dificuldade para o governador Ricardo Coutinho realmente conseguir um candidato, tendo em vista que ele tenha defendido João Azevedo, que vai, inclusive, sair da secretaria já em abril do próximo ano, mas até chegar realmente à decisão final, são muitos nomes cogitados e uma dificuldade muito grande. Enquanto isso, José Targino Maranhão vai muito bem. João Pessoa, desse feriado que teve, foi à praia, tirou foto lá com os pessoenses, está aí literalmente esperando uma grande oportunidade. Pois muito bem, vamos ficar acompanhando. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Hoje o tempo está bastante corrido, mas amanhã a gente comenta esses desdobramentos. No momento são mais perguntas do que respostas, mas vamos ficar acompanhando. 7 horas agora na Paraíba, mais 6 minutos. Ainda hoje no Jornal Integração, o sindicato faz balanço preocupante e vigilantes se tornaram alvos da criminalidade em Campina Grande. No próximo bloco, a gente conversa com o Dr. Eliomar Sarmento, presidente do Sindicato dos Médicos. São 7h06. Hora certa da panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. O Jornal Integração tem um oferecimento de ProSangue Diagnóstico. Na hora de escolher o seu laboratório de análises clínicas, escolha o melhor e mais completo. ProSangue Diagnóstico. Café Aurora. Tá na hora daquele cafezinho que não tem comparação. Café Aurora. Gostoso toda hora. Petrônio Colégio Curso, que realiza a Virtual Tech, evento que associa o uso da tecnologia à vivência de valores. Pensou valores, pensou Petrônio. Aloísio Silva, com a primeira, você sempre sai na frente. Telefone 2101-2000. Angiocardio, realiza cateterismo e angioplastia de urgência. 3315-4600. E Clínica Doutor Vanderlei, a nossa melhor imagem é cuidar da sua saúde. Agende seu exame no clinicadrvanderlei.com.br ou pelo telefone 3310-3055. Ser a melhor rádio não é pra qualquer um. Campina FM. Campina FM. Liderança consolidada. O coração sempre merece uma atenção especial. A qualquer sinal de infarto do coração, procure a Angiocardio. Em casos de emergências cardíacas, a agilidade no atendimento é fundamental. Campina Grande possui um centro de referência em atendimentos de urgência ao infarto do coração. Angiocardio. Cardiologistas intervencionistas de plantão 24 horas por dia. Cuide da sua saúde quando o coração pede urgência. Angiocardio. Localizado na Clínica Santa Clara. 3315-4600.
Ensino de qualidade com excelente infraestrutura. É o que você quer. Uma escola referência na transmissão dos valores. É tudo o que você mais quer. Conte com tudo isso e muito mais. Venha conhecer, venha viver valores. O Petrônio Colégio e Curso espera por você para uma visita. Conheça-nos, Petrônio Colégio e Curso, onde se aprende a viver valores. Rua Riachuelo, 337, Liberdade, fone 3322-5734. Você sabia que o acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte no mundo? E que 68 mil pessoas morrem por ano vítima de AVC no Brasil? Agora, o mais importante: 90% dos casos podem ser evitados. Se até uma máquina precisa de manutenção, imagine você. Faça seu check-up uma vez por ano. 90% dos casos de AVC podem ser evitados. Clínica Dr. Vanderlei. A melhor imagem para você viver bem. Portas abertas para seus sonhos. Na Luiz e Silva Chevrolet. Qualidade, segurança, emoção. Na Luiz e Silva tradição. Peças genuínas, serviços de primeira. Tudo pra vida Chevrolet. A Luiz e Silva em Campina, pra quem já tem, pra quem quer Chevrolet. Luiz e Silva, com a primeira, você sempre sai na frente. 2101 2000. Há 30 anos, o ProSangue tem feito muito mais do que exames laboratoriais e consultas médicas. Estar sempre ao seu lado nos permitiu ser ainda mais. Hoje, somos um grande centro médico, referência no diagnóstico, prevenção e cuidados da sua saúde. Assim, nos transformamos no que há de melhor. Especialistas em você. ProSangue Diagnóstico. Fone 2102-5577. Café Aurora, a dona de casa que tem bom gosto. Zela e cuida bem do lar. Consome só pede Café Aurora. Aprovado na hora, quem sabe degustar. Aprecie o cheiro e o sabor. Quem entende de paladar. O melhor pra sua casa é Café Aurora. Café da manhã, almoço e janta. Café Aurora, em qualquer ocasião. Café Aurora, não tem nem comparação. Café Aurora, Café Aurora, Café Aurora, Café Aurora. Campina. Atenção! A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e o Conselho Municipal de Transportes Públicos, como TUP, informa que, objetivando eliminar a circulação de dinheiro nos interiores dos ônibus e zelar pela segurança dos passageiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, o acesso ao transporte público coletivo de Campina Grande, após as 20 horas, se dará exclusivamente por meio do cartão Vale Buscard. Informamos ainda que o cartão Vale Buscard poderá ser adquirido nos pontos credenciados, cuja rol se encontra no site www.valebuscard.com.br. A medida objetiva atender a disposições da Lei Federal número 12.587/2012, no que se refere ao incentivo da bilhetagem eletrônica. Campina FM. Ser a melhor rádio não é pra qualquer. Campina FM. Liderança consolidada. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Café com a notícia. Uma conversa ao vivo com quem acontece. Acorde bem informado com Café e Notícia. Agora são 7h12. O Café com Notícia tem um oferecimento de Clínica Vita, equipe de Urologia Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na Rua Álvaro Gaudêncio, número 241, telefone 3063-2244 e Somesso Medicina do Trabalho e Perícia Médica, cuidando da saúde da sua empresa e do trabalhador paraibano. O telefone é o 32010065. São 7 horas mais 13 minutos, agora na Paraíba, 7h13. Calil Cavalho, eu vou pedir que você coloque aí a sonora que tá com a nomenclatura Alexandre Médicos, por favor, porque na semana passada, os nossos ouvintes com certeza acompanharam aqui no Jornal Integração, a gente trouxe uma ampla cobertura a respeito das denúncias de médicos que atuam no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida, o ISEA, a respeito das condições de trabalho naquela unidade. A gente ouviu vários médicos, vários profissionais, assim como ouvimos
a Secretaria de Saúde do município, assim como ouvimos a promotora, a doutora Adriana Morim, promotora da saúde de Campina Grande, e ouvimos todos os segmentos. E houve uma fala também na Câmara Municipal do vereador Alexandre do sindicato, vice-líder do governo. Alexandre apresentou uma planilha com salários de médicos, revelando que alguns médicos teriam salários acima, inclusive, dos R$30 mil, e fez diversas críticas a alguns médicos. E Alexandre respondeu a uma fala que saiu aqui na Campina FM do médico doutor Ricardo Loureiro, que comentou a respeito dessa questão dos salários, fez um contraponto entre os salários do médico e, por exemplo, salários de políticos, o que irritou o vereador, que fez um comentário que, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, para poder situar o ouvinte que eventualmente não tem acompanhado, a gente vai ouvir um trecho do que disse o vereador Alexandre do sindicato, numa conversa com o nosso repórter Gustavo Xavier. Quando ele coloca esses políticos, com certeza ele não está incluindo a mim, porque ele não conhece o meu trabalho. Com certeza o doutor Roberto, é isso? Ricardo Loureiro não conhece o vereador Alexandre do sindicato, ele não conhece o meu trabalho. Então ele pode falar, ou se puder falar pelos outros, tudo bem. Agora, eu não poderia negar, e tem médicos no IDEA recebendo R$40 mil, R$30 mil. É justo, está trabalhando, está prestando seu serviço. Agora, quem recebe R$40 mil, eu recebo R$12.025, entra na minha conta R$9 mil. Eu tenho outras obrigações que eu faço no dia a dia pela população de Campina Grande. Não adianta eu dizer aqui, mas eu quero saber quantas vezes ou quantos passos de graça em favor de alguém mais pobre o doutor Roberto deve ter feito. Eu traria isso, eu gostaria de perguntar isso a ele. Se ele quiser fazer um debate amplo comigo, ele faça agora. Eu disse e volto a dizer, alguns médicos, não são todos, não gostam de pobre. Não gostam de pobre, porque eu dei um exemplo de uma moça que está no ISEA, hospitalizada há 2 semanas, que foi a FAP, foi a CLIPS, para fazer um parto, e esse parto para eles custa R$4 mil no lugar, R$3.500 no outro. E no ISEA ele está sofrendo há dias, porque os próprios médicos do ISEA não querem fazer o parto da moça que está com sangramento. Eu chamaria o doutor Roberto e qualquer outro médico do ISEA que queira vir para esse debate comigo. Porque apontar é pouco e notório, toda cidade sabe o salário que um vereador recebe. Toda cidade conhece, está nos Sagres. Como está nos Sagres, os salários do médico, eu peguei nos Sagres, dos médicos do ISEA, não é pouco. O que menos recebe lá recebe R$7 mil, tem um plantão extra. Mas os que dão plantão extra recebem tudo isso. Alguém vai dizer, sim, mas eles estão trabalhando. É claro, estão trabalhando, porque querem receber mais. E é justo, eles recebem agora, não é justo fazer biquinho para não atender o pobre, alegando que está recebendo pouco dinheiro, porque não é verdade. Agora, esse vereador aqui, Alexandre do sindicato, tem coragem de levantar esse debate e não esconda a cara, como alguns meus colegas na Câmara que vai a crítica, que ficam em cima do muro fazendo o meu tempo para agradar a IAB. Eu fui eleito para defender os pobres dessa cidade. Eu já disse várias vezes na tribuna da Câmara, eu não tenho compromisso com o rico nem com a elite, eu sou a voz daqueles que são maltratados nos postos de saúde por médico que só quer atender 5 pacientes por dia, bate no peito e diz que é concursado e ninguém mexe. Eu fui eleito para defender a dona de casa, que tem que se levantar às 4 ou 5 horas da manhã, ir para a porta de um hospital e esperar quando um médico com boa vontade quer atender. Não são todos, mas são raros os médicos em Campina Grande que têm presteza em atender um pobre. Agora, receber 40 mil contos e dizer que é muito, que é pouco, e querer que a Secretaria de Saúde se submeta a eles, isso é um crime. E o que deveria acontecer é terceirizar. Terceirizar foi o meu discurso na Câmara e farei isso novamente hoje pela manhã, dando essa mesma resposta ao doutor Ricardo Loureiro, não é isso? Ricardo Loureiro. Farei isso e espero em Deus nunca precisar do doutor Roberto, do doutor Ricardo Loureiro, porque já sei que ele não vai se simpatizar ou não se simpatiza com o vereador Alexandre do sindicato. Agora, vereador, esse aqui trabalha, essa cidade me conhece e sabe do meu trabalho e não trata as pessoas mal. Não trata as pessoas com desdém, não deixa pacientes sofrendo em ponta de hospital, porque os que chegam à minha porta e me procuram de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, eu faço o meu papel de gestor e de político. Eu cobro na hora de cobrar, auxilio na hora de auxiliar, agora dou minha cara a bufete.
E volto a dizer, médicos, com raríssima exceção, não gostam de pobre. Não gostam de pobre. Que diga isso às mães que são maltratadas nos hospitais por aqui afora, porque são mal atendidas, com a arrogância e com o mau humor de muitos médicos. Eu conheço o lugar onde as pessoas têm trazido queixumes direto para mim. De que o médico diz, só atende na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E isso não é justo. Agora, doutor, reclamar porque o vereador diz que um médico ganha 40 mil, está nos TAGs. Não é segredo de Estado, não. Está aberto. E amanhã farei a leitura mais uma vez desse relatório. Meu salário também está nos TAGs, R$12.025. Recebo no Banco do Brasil, com os descontos que tem lá, com os empréstimos, está tudo documentado na minha declaração de imposto de renda. Sou trabalhador, como é o doutor, e como outros trabalhadores trabalham. Agora, humilhar pobre, massacrar pobre, isso aqui eu não faço, como alguns médicos têm feito. Pois é, tá aí, portanto, vocês ouviram mais uma vez a fala do vereador Alexandre do sindicato. Quem está aqui conosco hoje para conversar sobre esse tema é exatamente o doutor Ricardo Loureiro, que é mencionado aí na fala do vereador Alexandre do sindicato, e também o doutor Eliomar Menezes Sarmento, que é o diretor-presidente do Sindicato dos Médicos. A gente vai conversar tanto sobre as declarações de Alexandre, quanto sobre essa temática mais ampla. Doutor Eliomar, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Integração, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu de estar falando para vocês e para os ouvintes da Rádio Campina FM, e nós agradecemos a oportunidade de a gente expor o problema maior dessa cidade, em termos de saúde, de assistência direta à cidadã e aos nascituros, que é o ISEA. Eu acho que a gente não pode esquecer que a questão não é só o atendimento médico em si. Os colegas que trabalham lá, e eu digo isso porque o desespero com que se trabalha numa unidade superlotada por anos e anos, em que você tem investimentos pequenos na maternidade, você tem superlotação porque a maternidade virou uma referência de mais de 100 municípios. E isso não se justifica. Que Campina Grande, a unidade construída pelos munícipes de Campina, desde o tempo do Dr. Eupídio de Almeida, que era médico e prefeito de Campina, venha, ao longo dos anos, se superlotando. E essa superlotação tem uma origem. Tem origem na falta de investimento de outros municípios deste estado, em que os prefeitos preferem investir numa ambulância e mandar para Campina Grande. Partos normais serem feitos na maternidade municipal superlotada, enquanto que a gente tem uma entidade em que louve-se a ação dos médicos, que com todas as condições de trabalho precárias, a gente conseguiu um TAC agora feito a semana passada, né, com a doutora Adriana, pessoa do Ministério Público, procuradora do Ministério Público, que constatou em loco o que nós estávamos dizendo, né? Crianças recém-nascidas, 3 num berço, isso é um absurdo. Constatou mulheres parindo no chão, e isso não é uma condição de vida digna e humana, e um ambiente de trabalho desse tipo, ele tem que ser dotado de outros instrumentos para que a gente exerça com dignidade a nossa profissão. Doutor Eliomar, nesse caso, pelo que o senhor tem falado, a demanda, se fosse apenas para Campina Grande e os municípios pactuados aqui com a nossa cidade, não estaria nessa situação em que o Zé se encontra hoje? Acreditamos que sim. Eu não trabalho no ISEA, então não tenho... Agora, acho que uma das causas da superlotação é exatamente essa demanda que vem de fora, de municípios não pactuados com Campina Grande, inclusive. E, pasme, Queimadas não é pactuado com Campina, mas os partos de Queimadas são feitos em Campina. Buqueirão, Aroeiras, Umbuzeiro, não é pactuado com Campina, é pactuado com João Pessoa, mas veio para cá os partos. Quer dizer, a gente não pode deixar de socorrer uma mulher que está parindo, né? Agora, as condições de trabalho, claro, vão gerar um caos. Foi esse caos que foi constatado na visita técnica que foi feita pelo Ministério Público da Paraíba, acompanhado por médicos, né? Agora, é óbvio que a gente tem que se pautar na defesa
de melhores condições de trabalho, de pactuação e transparência no uso dos recursos públicos. Isso aí, quanto a isso, eu digo sempre a todo mundo. Quanto mais transparência, melhor, porque a gente vai ver como é que estão as condições de trabalho. Então, o que é que acontece também? Você tem um quadro de médicos reduzido, e isso justifica, inclusive, os altos salários que são pagos, porque alguns se dispõem a trabalhar mais. Esse trabalhar mais, com o qual eu também não concordo, né? Por quê? Porque você vai ter uma sobrecarga e cansaço. Nós somos humanos. Não podemos ter altas cargas de trabalho, mas pela necessidade que estava havendo naquela casa, e dentro do TAC, uma das coisas que nós solicitamos foi a abertura de concurso público, já que se trata de uma entidade pública que a gente tem que defender, que é meritória, que os que trabalham lá são heróis, porque você não só tem a maternidade, você tem também alguns ambulatórios em que se trabalha com gestantes de alto risco. Quer dizer, a gente tem que preservar que o ISEA é uma joia de Campina Grande, é uma joia pública, não é para terceirizar não, é para chegar e fazer concurso público, sim, e ter diretrizes e começar a se pactuar com realidade para que partos normais sejam feitos nas próprias cidades, tenham casas de parto lá, com orientação, com parto, como a gente está pensando atualmente. Por exemplo, Campina Grande pode diminuir, e foi uma perspectiva que, na negociação que nós fizemos de alto nível no Ministério Público, uma das coisas poderia ser o seguinte: distensionar mais a casa e ter, por exemplo, na Zona Leste, no Hospital Edgley, uma sala de parto e colocar lá uma extensão da maternidade. Poderia se colocar também no Pedro I, hospitais em que você tem uma expertise de pessoas que já participaram historicamente de maternidade dentro daquele local, desses dois locais. Mas isso, as saídas também estão em que você tenha hospitais e maternidades habituados a ter parto em Esperança, em Solânia, que são regiões densamente habitadas do estado. Então, nesse sentido, doutor Leomar, os médicos, os profissionais do ISEA receberam positivamente a declaração do Ministério Público de que, inclusive, o Ministério Público Federal está acionando algumas prefeituras da região para cobrar dessas prefeituras que elas comecem a garantir a realização dos partos dentro dos próprios municípios. Sem dúvida. É evidente que nós temos que ter o que se você lê o TAC que foi feito, o termo de ajustamento de conduta que a Prefeitura de Campina Grande assinou, junto conosco, no sentido, o que a gente pediu lá? Ninguém pediu aumento de salário, fixe isso bem claro. Agora, o que se quis e se pediu foram condições de trabalho, reequipamento do berçário, reequipamento da sala da UTI neonatal, condições de cuidar das nossas parturientes, leitos. Quer dizer, são coisas básicas para que se faça um bom exercício da medicina. Numa unidade em que se superlota e que você nunca pode conseguir fazer um planejamento lógico, por exemplo, eu estou aqui com o doutor Ricardo, que acabou de me dizer que ontem à noite ele fez 9 cesarianas. Ele está aqui vindo do plantão, direto da unidade que a gente está discutindo. Isso é parte da normalidade ou poderia ser menos difícil esse trabalho? De que a gente não tivesse uma concentração tão grande de gente. A maternidade para Campina Grande dá plenamente. Você tem as instalações. Com o documento do TAC, o que a gente conseguiu? Reequipamento a nível bastante rápido, com prazos estabelecidos, né? E concurso público para maio do próximo ano. Essa questão é bem clara. O que a gente não pode admitir, e isso aí, enquanto humanistas, enquanto médicos, a gente tem um compromisso com a vida, né? E eu vi o desespero de alguns colegas, porque, por exemplo, pediatras são poucas, neonatologistas menos ainda. Então você tem situações em que
você tem que dar estímulo para que as pessoas trabalhem e tenham condições de trabalho. Agora, você ficar numa unidade desequipada e trabalhando em superlotação, realmente torna-se muito difícil trabalhar. E é difícil também você conseguir fazer com que as pessoas entendam que algo pode mudar. E esse algo que pode mudar está todo no TAC. Muito bem, vamos colocar aqui o doutor Ricardo na conversa com a gente. Inclusive o doutor Ricardo foi citado e mais do que isso, foi desafiado pelo vereador Alexandre do Sindicato para um debate. Doutor Ricardo, muito bom dia. Doutor Ricardo Loureiro, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Eu queria saber como é que o senhor recebe essas declarações do vereador Alexandre. Bom dia, Lenildo Ferreira, bom dia, Calil Cavoli. Os admiro porque a cada dia acompanho o trabalho de vocês. E um bom dia especial a todos os meus colegas que trabalham no ISEA, que muitos deles, inclusive uma hora dessa, devem estar me ouvindo, porque passa por eles a preocupação de tudo que acontece lá. Inicialmente eu queria deixar claro para a população de Campina que em nenhum momento médico algum do Instituto de Saúde Elpidio Almada abandonou seus postos de trabalho. As escalas estão lá, nós continuamos trabalhando. Fico preocupado pelo seguinte fato: nós apenas alertamos a população daquilo que estava passando naquela casa hospitalar. E nós não somos, na verdade, do nosso dia a dia, fiscalizadores. Nós trabalhamos lá, eu já tenho 31 anos de trabalho naquela casa. E gosto muito, nasci inclusive lá, gosto muito de trabalhar lá. Enfim, falar do ISEA, não vou polemizar com o meu querido Alexandre, mas falar do ISEA é falar da minha vida profissional. E eu estou nessa cidade trabalhando há 37 anos e eu não vejo a coisa da seguinte maneira. No passado, nós tínhamos em Campina Grande, credenciadas ao SUS, 10 maternidades. Hoje nós temos 3. Isso é alarmante. Em termos de números, isso é um dado alarmante. Como é que se no passado a gente trabalhava para atender a população de Campina e cidades circunvizinhas com 10 maternidades credenciadas ao SUS, hoje nós trabalhamos com 3. Isso já é uma falha no sistema. Então, qual o maior problema da maternidade? Não cabe aqui dizer que esse problema acontece na gestão atual da Prefeitura Municipal de Campina. Jamais dizer isso. O problema vem acontecendo há bastante tempo. O problema não é de hoje. E esse maior problema é o que o meu querido Eliomar acabou de falar. É a superlotação. Quando nós nos encontramos com a secretária do município de saúde, posteriormente, mediando esta relação com o doutor Adriano Amorim, nós falávamos de superlotação e falávamos também de condições de trabalho. As condições de trabalho, sinceramente, são muito ruins. Mas nós caminhamos. Nem menos dessa semana já chegaram na unidade diversos materiais. Por exemplo, no caso da anestesia, nós trabalhamos, há muito que a gente reclamava, nós trabalhamos com um aparelho de anestesia, que é caro, eu sei que é caro, é dispendioso, mas para que a gente salve vida, a gente tem que ter aparelhamento, a medicina com certeza evoluiu. Em suma, em todas as áreas da maternidade já se vê mudança. Estou aqui para quê? Para aplaudir a atitude da secretária nesse sentido, tá certo? Quanto à superlotação, ela é um problema da gestão do SUS, não na Paraíba, mas no Brasil. A nossa saúde do Brasil está... Na UTI. Na UTI, está se acabando. Essa que é a verdade. E, olhe, ela está dessa forma não é por conta dos médicos, não. Ela está dessa forma por má gestão. Essa é a minha forma de ver o problema. Enfim, nós caminhamos. Acredito que estamos bem perto da solução, pelo menos da solução no que diz respeito às condições de trabalho. Em nenhum momento, volta a insistir, as escalas deixaram de ser cumpridas. Nós temos escalas de obstetrícia, de pediatria, de anestesia naquela casa, que em nenhum momento foram descumpridas. Logicamente, e é necessário que se diga,
E eu vou tentar explicar para a população de Campinas o seguinte. É injusta a pesquisa dos valores e a divulgação dos valores na medida em que ela não traz transparência nos valores. Uma colega, que de forma ética eu não vou citar o nome, ela trabalha não só no ISEA, mas também trabalha no Pedro I. Essa colega trabalha no ISEA com a carga horária duplicada, ela é T40, certo? Então ela dá 2 plantões semanais naquela casa. Mas ela também faz a prevenção do câncer de mama no Hospital Pedro I. Então, quando divulgaram os valores, se somou isso. Eu quero dizer para todos que me ouvem que os valores do ISEA não são valores de salário. São valores de salário mais valores de produtividade. E essa produtividade se insere a partir do momento que você sai de sua carga horária, dobra, triplica e quadriplica a sua carga horária. Historicamente, nós já deveríamos ter tido concurso público do ISEA para que isso não acontecesse. Então o senhor é contra essa duplicação, essa triplicação? Sou totalmente essa carga horária para aumentar o salário? Eu sou totalmente contra por um fato que ela é uma citou. É humanamente impossível, pelo menos para mim, que cumpro apenas a minha carga horária, é humanamente impossível dobrar, triplicar ou quadriplicar essa carga horária. Mas isso não é feito de forma livre pelos médicos, não. Isso acontece no dia a dia por falta de médico para completar a escala. Para vocês terem uma ideia, nós temos apenas 14 neonatologistas tocando aquele serviço, que são 4 por dia. Imagine fazer uma escala no hospital daquela complexidade, que é de porta aberta, com apenas 4 neonatologistas. A escala da anestesia não teve nem discussão. A escala foi feita de forma muito fácil. Como? A gente observou qual foi a proposta que eu levei de escala para a secretária de saúde e para a doutora Adriana Mediano. Que a gente fizesse uma escala emergencial que está sendo cumprida para que pessoas não fiquem totalmente desassistidas e vamos sentar e de forma tranquila, calma, passiva, discutir os problemas, alencá-los e começar a solucioná-los. Não é fácil para a Secretaria de Saúde, com a quantidade de verba que chega na Secretaria a cada mês, fazer a gestão da Secretaria, não. Ninguém está dizendo de forma nenhuma isso aqui. Pelo contrário. Outra coisa, falar de salário de médico. O salário do médico, naquela maternidade, eu tenho 31 anos lá, sempre foi terrível. Mas aqui eu quero resgatar 2 atitudes. A do prefeito veneziano, que fez um plano de carreira de salário e que melhorou consideravelmente nosso salário, e finalmente do prefeito Renan Romero, certo? Antigamente, médicos daquela unidade não se aposentavam, não tiravam férias, eles não tinham direito à licença prêmio, eles não tinham direito à licença maternidade, enfim, se trabalhava buscando uma produtividade, porque o salário era muito baixo. Isso acabou. Hoje nós estamos tirando férias. Eu estou de férias, inclusive. Eu dei meu último plantão ontem. Eu estou um mês de férias. Eu, particularmente, estou de férias. Mas isso não era uma realidade há menos de 2 anos atrás. E por quê? Porque os salários eram realmente muito baixos e eles eram completados por essa produtividade. Então, dizer que médico não trabalha dentro do ISEA é falta simplesmente de conhecimento. É falta de ir lá e constatar em loco o que é que acontece, tá certo? São pacientes que deveriam estar deitadas e que estão sentadas em leitos. Só ir lá e filmar. Então, nós buscamos o quê? De forma tranquila, calma, sem querer agredir ninguém. Nós buscamos o consenso e pasmem, estamos conseguindo. Com o quê? Com essa fala que eu tenho aqui, com calma, com transparência, entendeu? Chamando os entes envolvidos para solucionar o problema. Muito bem, a gente não poderia deixar de terminar essa conversa, infelizmente o tempo passa muito rápido, sem colocar na mesa um dos pontos que foram levantados pelo vereador Alexandre, a gente ainda não abordou, que é essa questão da qualidade do atendimento prestado pelos médicos à população. Ele citou o ISEA, ele citou os outros hospitais, ele citou os postos de saúde, inclusive quando fez aquela fala afirmando que médico não gosta de pobre. Eu queria saber do doutor Eleomar e eu queria saber do doutor Ricardo se existe uma dificuldade, ou a gente colocando de uma forma mais aberta, existe uma má vontade dos médicos para atender a população mais humilde? Eu quero dizer ao meu querido Lenildo o seguinte: existem bons advogados,
bons repórteres, existem bons jogadores de futebol, existem bons e mais médicos. O erro do querido vereador foi acreditar que, no caso dos médicos, nós somos todos, como ele botou todo mundo numa vala comum, maus médicos. Isso, infelizmente, não é verdade. Eu dizer que a população está sendo bem atendida e bem assistida nesse momento, com certeza seria uma falha. Não. No começo, eu acabei de dizer que a situação da saúde pública no Brasil é lamentável, é criticável, é insuportável. Mas isso não se deve ao fato do mau atendimento médico, não. Por trás do médico tem o quê? Tem a superlotação, tem a falta de estrutura, enfim, por trás do médico tem uma série de fatores que o fazem no dia a dia não desempenharem bem os seus papéis. Mas não só confio, mas acredito que boa parte, ou a maioria dos médicos com quem eu trabalho, não só na maternidade, mas no ISE, também como no Pedro I, que eu trabalho nessas 3 unidades, são bons e excelentes médicos e entregaria a minha vida, da minha família e a de você, Lenildo de Caliuca. Me surpreendi, inclusive, que ao chegar aqui, um dos repórteres foi meu paciente no hospital de trauma e me fez excelentes elogios. Isso a mim no dia a dia, viu, meu querido amigo, como é mesmo o teu nome? Paulo. Viu, Paulo? Isso só me engrandece. Chegar e ser reconhecido dessa forma é o que, na verdade, para mim, nesse meu tanto tempo de medicina, isso é o que, na verdade, vale. É o meu dia a dia, saber que eu estou desempenhando bem a minha função. Só apenas isso. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Integração. Eu que agradeço e venho aqui de forma bem tranquila, prestar. Eu não posso também me afastar sempre para estar dando depoimento. Cabe ao presidente do sindicato estar nos defendendo. Em suma, agradecer a vocês pelo espaço aberto, entendeu? Mandar um abraço para Alexandre, entendeu? Abraço, inclusive, caloroso. Ele disse, inclusive, que se precisar do seu atendimento, e se ele precisar... Olha, se ele precisar do meu atendimento, ele pode ter certeza que ele vai ter um excelente acolhimento. Cuidado redobrado, né, doutor? Não, porque médico não escolhe quem atende, não. Tá entendendo? Médico simplesmente atende e em muitos casos, mesmo tendo toda uma estrutura contrária, consegue salvar muitas vidas. Muito obrigado a vocês. Doutor Leomar, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, eu deixo o convite para que o senhor possa voltar aqui, a gente agendar uma outra ocasião para fazer um debate muito mais amplo. A gente a gente falou sobre essa questão da carga de trabalho em cima dos médicos, e muitos colegas nossos médicos propõem volta e meia discussões a respeito de temas como esse, o cotidiano dos médicos, a depressão que muitos médicos enfrentam, problemas por sobrecarga de trabalho, uma realidade que muitas vezes a gente não observa nos profissionais da medicina, a gente não conhece, não sabe dessa realidade. Eu já deixo um pré-convite para a gente agendar uma volta sua aqui com outros colegas para a gente debater esse tema. Eliomar, me deixa tomar só um pouquinho dessa tua despedida. Eu faço aqui uma fala que eu acho bastante interessante. Campina Grande precisa urgentemente que as entidades públicas criem um novo centro, uma nova casa de parto em Campina Grande, uma nova maternidade. João Pessoa tem 4, nós só temos uma que vive superlotada. É necessário que os poderes públicos, tanto o Estado como a Prefeitura Municipal de Campina Grande, voltem os seus olhos para essa atitude. Seria bastante interessante a todos os médicos que estão me ouvindo, enfermeiros, em suma, todos os que estão envolvidos com atendimento à saúde da mulher, tá certo? Eu dizia muito interessante que a gente fizesse um grande movimento na criação de mais um hospital, mais uma maternidade em Campina. E se o prefeito economizou no São João para fazer um hospital da criança, tá certo? A minha ideia aqui para ele seria criar, em vez de uma unidade da criança, que essa unidade fosse uma unidade materno-infantil, solucionando parte do problema que é tão grave. Muito obrigado. Eliomar, desculpe ter tirado a sua fala. A minha fala final, e agradecendo já a participação no programa, a Caliuca e a Lenildo, é o seguinte: nós temos que repensar a saúde como um todo. Os postos de saúde de Campina estão sem médicos. Então, não tem quem atenda, ao que eu saiba.
e ao que me foi informado, as condições de trabalho são precárias, tem superlotação também nas filas de espera, e a gente tem que repensar para que de forma digna, pactuada, com transparência, a gente comece a discutir os problemas da cidade de Campina Grande. Agora, o problema emergencial que me trouxe aqui, que está nos movendo nesse momento, é a gente resolver os problemas do ISER. Eu louvo que estejamos via o TAC, que a prefeitura esteja comprando materiais para garantir o exercício profissional. Eu acho que a gente está buscando soluções pactuadas. Essas soluções, elas estão ansiosamente esperadas, não é só pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, não. Pelas equipes de saúde, como todos os fisioterapeutas, os bioquímicos, não é só isso, não. A gente esperar que venha algo que nos dê esperança de continuar trabalhando e dar dignidade à assistência ao parto. Para que a gente não tenha mais cenas dantescas de uma mulher parir no chão, em pleno século XXI. E isso acontece. Acontece pela superlotação, acontece a revelia da vontade dos médicos. Eu conheço médicos excelentes, e eu vivo na minha profissão o tempo todo, e que se dedicam, e que se desesperam nas unidades neonatais. Eu conheço, inclusive a minha mulher é neonatologista, não trabalha aqui em Campina. Não vou dizer que eu estou defendendo em causa própria. Mas, de qualquer maneira, eu sei como é a angústia de ter um nascituro na mão que depende da ação profissional e trabalhar sem instrumentos. Isso, a preocupação dos médicos foi muito boa naquela reunião, porque a gente não se preocupou com salário, não. Pouco se discutiu sobre salário. O que a gente discutiu, na verdade, foi condições de trabalho e superlotação. E isso nós sempre pedimos. O Sindicato dos Médicos sempre participou das lutas em que houvessem que trouxesse dignidade para o exercício profissional e para o bem-estar da população. Essa é a nossa, nós somos o elo de ligação entre a sociedade e os médicos. E nós cumprimos esse papel. A gente, sempre que tem lutas em Campina Grande, em que a gente junta as pessoas e que essas lutas vão trazer dignidade ao atendimento, o Sindicato do Médico estará presente, como esteve presente na confecção do plano de carreira e salário da época de veneziano, né? E continuamos a participar nos marcos do governo Romero, de busca de soluções. Agora, hoje a gente diz soluções emergenciais. A gente tem que salvar vidas. E salvar vidas não é só o médico que salva, não. São decisões políticas que tem que salvar vidas também. Para que dê condições de trabalho para a gente. Então a gente agradece essa participação, se põe à disposição para que a gente participe e busque soluções pactuadas, sem agressões, sem que a gente chegue aqui e comece a acusar e colocar todos os médicos numa vala comum de não ser humanos e fazer mau atendimento disso, daquilo outro, mas que a gente veja a pactuação reversa para que a gente tenha condições de trabalho em todos os postos de saúde, para que a gente dê dignidade salarial e podem cobrar a gente também. Nós não somos infalíveis, não. Agora, nós queremos condições de trabalho, isso sim. Não queremos superlotação na maternidade, sim. A gente tá querendo lançar, e a gente já discutiu isso a nível do TAC, né, que Campina precisa de uma nova unidade de saúde materno-infantil. O nome que queiram dar não interessa. O que interessa é que nós temos que ter uma unidade materno-infantil em Campina Grande funcionando para distensionar a maternidade. E a gente tem uma universidade federal sem um hospital maternidade-escola. O reitor da Universidade Federal de Campina Grande pode muito bem participar desse debate.
né? O governo do estado também pode. E vamos discutir como é que a gente poderia pegar a unidade de queimadas e colocar ela para funcionar como um anteparo de parto para o Cariri Ocidental, oriental, né? Então a gente tem que ter soluções. E outra coisa, nos preocuparmos com as parturientes de Solânia, que vem para cá, com as parturientes de Esperança, uma cidade do tamanho de Esperança, que não tem uma maternidade, é inconcebível. A nível municipal, estadual e federal. Então os entes públicos são 3. Entidades federais, estaduais e municipais. Então a gente vai ter que começar a distensionar as relações na Paraíba para que a gente tenha soluções para o povo. Aí sim, dar condições de atendimento digno. A mulher tem direito a ter um bom atendimento na unidade em que ela vá partejar. O filho dela tem direito a ter neonatologista de plantão trabalhando e dando condições para que seu filho sobreviva se precisar de ação de sobrevivência imediata no pós-parto, né? E temos que ter condições também de cuidarmos, né, de outros detalhes acerca da saúde infantil. Com essas palavras eu encerro minha participação e agradeço a oportunidade de estar falando aqui e desejando com muita sinceridade e desarme de espírito que a gente tenha soluções plausíveis, rápidas, para que nós tenhamos que dar a melhor condição de atendimento médico para nossas mulheres e nossas crianças nascidoras. Muito bem, Calil Cavalli. A gente agradece, portanto, a participação do presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Eliomar Menezes Sarmento, e também do Dr. Ricardo Loureiro. Agora são 7h51. O Café com Notícia teve o oferecimento de Somesso Medicina do Trabalho e Perícia Médica, cuidando da saúde da sua empresa e do trabalhador paraibano. O telefone é o 32010065 e Clínica Vita, equipe de urologia Vita, excelência e responsabilidade na atenção à saúde, na Rua Álvaro Gaudêncio, número 241. Telefone 3063-2244, 7h52, hora certa da Panificadora Pão Nosso, qualidade em tudo que faz. Estamos apresentando Jornal Integração. Campina FM. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima. Voltamos a apresentar Jornal Integração. Agora são 7h56. No próximo bloco tem o comentário de Alexandre Garcia. Campina FM. Liderança consolidada. Potência máxima. Voltamos a apresentar Jornal Integração. São 8h02. Vamos ao comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Descomplique. Abra sua conta com a gente e localiza onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vejam só, fizeram estádios para a Copa do Mundo, reformaram estádios, pois agora o governo de Brasília está anunciando privatização do estádio Mané Garrincha. Por 35 anos, uma concessão, porque não tem uso, né? Como outros estádios que foram feitos por aí. E mais, ele estava orçado em 600 milhões e gastaram 2 bilhões e está cheio de escândalo em torno disso. Tal como o Maracanã, foi feita a reforma do Maracanã e é um escândalo sem tamanho envolvendo o então governador Sérgio Cabral. Quer dizer, no país do futebol, não perdeu só o futebol, não. Perdeu a ética. Foi a vitória da corrupção. O economista Raul Veloso ontem, num artigo, disse que o Brasil estará condenado a não crescer acima de 2% ao ano se não houver mais investimento em infraestrutura. Aí ele mostra uma pesquisa na qual, nos últimos 3 anos, o investimento federal caiu de 73 bilhões para 34 bilhões e vai cair no ano que vem para 26 bilhões. O economista lembra que investimos 2,2% do PIB, quando deveríamos investir, no mínimo, 5,5% do PIB.
e faz uma afirmação que diz tudo, né? Cada real aplicado em infraestrutura produz mais PIB do que qualquer outro setor público, setor do Estado. Ele lembra que não vai haver mais crescimento demográfico de modo a isso provocar crescimento econômico, né? Mais consumidores, mais empregos, né? Nem aquele boom das commodities que tanto dinheiro arrecadou para o Brasil, salvando o país no momento em que a indústria estava lá embaixo, o comércio estagnado e a agropecuária, principalmente a agricultura, resolveu a questão. Por falar em agricultura, o presidente Michel Temer ontem esteve na posse da nova diretoria da Confederação Nacional da Agricultura e pediu apoio à reforma da Previdência. Ele, depois disso, ainda recebeu 150 lideranças empresariais. Ele está apelando aos empresários, né, mostrando os números, mostrando a necessidade de não se atrapalhar o crescimento do país com déficit público. Daí a necessidade da reforma da Previdência. E pedindo aos empresários que o ajudem, conversando com os parlamentares de seu relacionamento. Hoje à noite na Globo News, o meu programa vai ser sobre presídios. Os presídios brasileiros, há muitos anos, estão cada vez mais lotados. É o dobro de população carcerária em relação às vagas. As pessoas dizem que tem muita gente lá que podia estar na rua, que a lei das drogas foi muito severa, que 28% dos presos estão lá por tráfico. Gente, só tem uma coisa, o tráfico hoje é a base de todo o crime no país. Onde quer que haja crime, homicídios, assaltos, né, tem tráfico no fundo. Né? Quem financia o tráfico? Né? Os viciados, aqueles que compram a droga. É bom que a gente lembre muito disso. Né? O viciado que compra droga não pode nem reclamar que o traficante está comprando fuzis e está vendo bala perdida, porque comprou com o dinheiro dele. O Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central, não encerrou a queda de juros nos 7% atuais. Saiu agora a ata da última reunião e há uma sinalização de que a queda pode continuar na medida em que vierem mais melhoras na economia, principalmente na taxa de inflação. Essa é uma forma de o Banco Central proteger a moeda. É a função do Banco Central, aliás, é proteger a moeda com a política monetária. E eu já li gente, comentaristas, escrevendo que nada aconteceu durante o ano. Aconteceu sim. A taxa básica de juros caiu para metade. A inflação caiu para menos de 1/3. Né? O crescimento foi retomado. Aconteceu um milagre nesse ano. Né? E as pessoas acham que não aconteceu nada, porque só olham para a política. De Brasília, Alexandre Garcia. O comentário de Alexandre Garcia teve o oferecimento de Sicredi Centro Paraibana. Descomplique, abra sua conta com a gente e localiza, onde é fácil alugar um carro na Avenida Brasília. Ligue 3337-2344. Olha, Caliuca, como o nosso tempo estourou hoje completamente, não deu tempo da gente veicular o material, amanhã não vou nem agendar a entrevista, que é para poder a gente botar o conteúdo em dia, mas só registrar que o governo do estado antecipou de hoje para ontem o pagamento da segunda parcela do 13º. De acordo com o estado, em 30 dias, por conta das folhas de novembro, 13º e dezembro, serão injetados 800 milhões de reais na economia da Paraíba. No final aqui, manda um abraço para o meu primo rico, Zé, que está na audiência, inclusive mandando um abraço para Calilca Volha. Um abraço forte, beijo, muito obrigada pelo carinho. É final da edição de hoje do Jornal Integração, que aconteceu no oferecimento de Petrônio Colégio de Curso. Clínica Doutor Vanderlei. Laboratório ProSangue Diagnóstico. Café Aurora. E Angiocárdio, para você um excelente dia. A gente se encontra amanhã a partir das 6 horas, se Deus assim nos permitir. Uma ótima e abençoada quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Campina FM. Campina FM. Muito obrigado pela audiência. Primeiro lugar, só tem uma. Campina FM.